Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas o filho respondeu: Não quero. Depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual deles fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça. Ao contrário, vós não acreditais nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Ave Maria. Fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Jesus, manso e humilde de coração. Estamos celebrando a 3ª semana do Advento e quanto mais nós nos aproximamos do Natal, nós precisamos nos preparar para celebrar esta festa litúrgica que visita o nosso coração e transforma a nossa vida. Meus irmãos, é certo que ninguém mais aguenta tantas desordens na sociedade, nesse mundo. As coisas, como diziam os antigos, estão de cabeça para baixo. Os valores estão invertidos. O que é certo passa por errado, o errado por aquilo que é certo. A mentalidade revolucionária está impregnada por todos os lados. Então, uma pessoa que reza, que tem a luz do Espírito Santo, que medita, que sabe buscar a verdade, que busca a verdade através do estudo, do bom senso, da lei natural, das coisas que são predispostas na realidade que nos circunda. As pessoas não precisam ser muito especialista, nem muito santo, para ver que nós estamos passando por um período de contravalores que só pode redundar numa grande tribulação. Ou nós nos convertemos, ou o mundo se converte, muda de mentalidade, começa a render-se à verdade que é Cristo. Mas não somente Jesus Cristo, Senhor do universo, a verdade da realidade que nos circunda, a família, o valor daquilo que é o papel do homem dentro de uma casa, o que é a mulher, como que a mulher precisa viver, como que o homem precisa viver, qual que é o comportamento das pessoas, qual que é o papel da política em tudo isso, da saúde, da ciência. Mas parece que todo mundo, da noite para o dia, está brincando de ser Deus. Se fosse brincar de ser Deus, ainda seria, de certo, menos ruim. Porque o homem não pode brincar de ser Deus. Porque quando ele quer brincar de ser Deus, ele cria o protestantismo. Ele cria o iluminismo maçônico.
Ele cria o comunismo genocida. Ele cria vírus para destruir, para dizimar a população. Ele cria sistemas econômicos que não têm sustentabilidade em si mesmo. O homem não pode brincar de ser Deus. Como a serpente disse para Adão e Eva no paraíso, principalmente para Eva: sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Se o homem moderno se lança nessa esfera onde não lhe apraz, onde não é o seu lugar, ele vai construindo uma cidade autodestruidora, como aquelas crianças que vão construindo castelos na areia. O Padre Jonas sempre dava esse exemplo. Vai construindo, tendo todo aquele trabalho, construindo castelos de areia, e depois elas mesmas vêm no final de todo aquele dia de brincadeira na praia, de, entre aspas, trabalho, vem e começa a chutar e começa a quebrar aquilo tudo e fazer uma algazarra. É isso que o homem moderno está fazendo. Ele erigiu um sistema sem Deus e isso está caindo. E o profeta Sofonias está mostrando isso para nós. Primeira leitura da missa de hoje. Sofonias capítulo 3, versículo 1 seguintes. Assim fala o Senhor: ai de ti, rebelde e desonrada cidade desumana. Olha aí, que clareza. Ai de ti, rebelde e desonrada cidade desumana. Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. Darei aos povos nesse tempo lábios purificados. Deus está purificando esta cidade desumana, que quer ser tão humana que acaba destruindo o ser humano. Como escreveu, pensou Gabriel Marcel, filósofo francês: o homem, os homens contra o homem. Essa cidade desumana, esse humanismo sem Cristo, esse humanismo sem Cristo que tira o sobrenatural, tira a divindade, tira a consciência da transcendência de cada um de nós. E aí nós vamos ficando sufocados nessa cidade desumana, essa cidade rebelde e desonrada. Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, não teve confiança no Senhor. Mas o profeta Sofonias, não só Sofonias, todos os profetas do Antigo Testamento, eles falam de uma renovação das nações. E essa renovação das nações não é a vinda gloriosa de Jesus Cristo, não. É um tempo de refrigério, é um tempo onde Deus irá corrigir a consciência desse mundo, onde o Senhor diminuirá essa ação maligna na face da terra, porque o demônio, ele faz isso, ele inverte as coisas, ele inverte tudo. É muito fácil você inverter o papel de um sacerdote, o papel de um consagrado, inverter o papel de um pai de família, qual que é a missão de uma mãe de família, de um jovem, inverter a educação, a economia, a cultura. Então é muito fácil inverter, mas quando inverte as coisas, por isso que o satanismo, o símbolo do satanismo são objetos sempre invertidos, de cabeça para baixo, invertidos, porque o demônio não é capaz de criar nada, e como ele é rebelde, como ele é ódio, desobediência, ele instiga os homens a ir contra a lei do Senhor. Mas Natal é isso, Advento é isso, é abrir a nossa mente,
a nossa inteligência, o nosso coração para o Senhor que vem renovar essas coisas. Renovar agora, no tempo. Padre, quando que vai ser a renovação desses tempos? Quando que Deus vai soprar, como Ele fez no Egito, que abriu o mar vermelho para que o povo pudesse continuar a ser religioso, para que a família das nações, que é Israel, que o Senhor constituiu, pudesse continuar a sua travessia nesta terra? Como Deus abriu o mar, meus irmãos, no Egito, para que o povo de Israel pudesse passar, Deus vai abrir o mar desses tempos, ou seja, essas tempestades desses tempos, para que a igreja continue o seu período histórico. Já falei aqui, falo de novo, as 7 igrejas do Apocalipse correspondem às 7 fases da história da igreja, desde os apóstolos até a volta gloriosa de Jesus. E o nome dessas igrejas do Apocalipse já mostra a missão de cada período histórico. A primeira igreja do Apocalipse chama-se Éfeso. Éfeso significa ímpeto. E o ímpeto evangelizador dos apóstolos foi levando o evangelho a todas as nações. A segunda igreja do Apocalipse é Esmirna. Esmirna significa sofrimento, dor. É a era dos mártires. Aquilo que os apóstolos pregaram foi regado com o sangue dos mártires e possibilitou um tempo novo para a igreja, o tempo dos concílios. É a terceira igreja do Apocalipse. Pérgamo. Pérgamo significa livro. É a época dos concílios, dos doutores da igreja, dos padres da igreja, daqueles que formularam a doutrina, formularam o credo apostólico. E com as coisas organizadas, a quarta igreja do Apocalipse, o nome dela é Tiatira. Tiatira significa triunfo, é a Idade Média, é onde o cristianismo triunfou, porque Jesus Cristo e o seu evangelho era o centro da sociedade, então havia ordem e floresceu muitas coisas. A quinta igreja do Apocalipse chama-se Sardes. Olha o nome, Sardes significa aqueles que restaram, os remanescentes, os náufragos. É o tempo que nós estamos vivendo. São os remanescentes na fé, os náufragos, aqueles que estão passando por uma grande tempestade, por uma grande tribulação. Olha o nome da sexta igreja do Apocalipse, Filadélfia. Filadélfia significa amor entre irmãos, amor entre irmãos. E aqui que entra inúmeras profecias, tanto do Antigo Testamento, quanto textos do Novo Testamento e principalmente do Apocalipse, porque a história é como a nossa vida é constituída de altos e baixos. Ora a gente está passando por muitas tribulações, lutas, perseguições, ora Deus dá um refrigério, dá um descanso. A igreja também passou por isso, a história passa por isso, e o livro de Sofonias está nos mostrando esse tempo que depois desta rebeldia, dessa desonra desumana, o Senhor dará aos povos nesse tempo lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Filadélfia, união entre irmãos, amor entre irmãos. É o período que a Rússia se converterá. É o período que a igreja católica e a igreja bizantina se unirão, como dizia o Papa João Paulo II, e a igreja voltará a respirar com os seus 2 pulmões. Isso vai ser tão forte, vai ser um novo Pentecostes para esse mundo inteiro, que fará com que os protestantes, os evangélicos protestantes, voltem ao seio da única fé apostólica, católica e apostólica. Será um tempo de paz, um tempo onde realizará o que está aqui no profeta, desde Sofonias capítulo 3, versículo 10, desde além dos rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Naquele dia não terás de envergonhar-te por causa de todas as tuas obras,
com o que prevaricaste contra mim, pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer do meu monte santo motivo de tuas vanglórias. E te deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. O Papa Bento XVI, ele nos disse justamente isso, enquanto ainda era padre, teólogo, que a igreja diminuirá, ela sofrerá sim, mas será mais humilde e purificada. Deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá a sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras, não se encontrará em sua boca uma língua enganadora, serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Deus está prometendo para nós uma renovação, mas essa renovação da terra, depois de um novo Pentecostes, da união do cristianismo, isso tem nome, isso chama-se triunfo do coração imaculado de Maria. Padre, como será o mundo depois do triunfo do coração imaculado de Maria? Será um mundo pacífico, será um mundo mais unido, humilde, simples. A igreja terá uma força espiritual tremenda, porque a 7ª igreja do Apocalipse, o nome dela é Laodiceia. Laodiceia significa juízo, juízo. Antes do juízo, antes da vinda gloriosa de Jesus, haverá uma transformação na igreja, nas famílias e nas nações. Aquilo que Nossa Senhora prometeu em Fátima: a Rússia será consagrada ao meu coração imaculado, e será concedido ao mundo um tempo de paz. E esse triunfo já começa nos nossos corações quando a gente vem celebrar a Divina Eucaristia, quando a gente comunga na graça de Deus, quando a gente reza o cenáculo em família, quando a gente não deixa passar a nossa confissão, quando a gente tem sensibilidade com os mais pobres, os mais necessitados, quando a gente para de querer controlar os desígnios de Deus na nossa vida. A segunda leitura da missa, e termino, da missa do domingo agora, deste domingo, a segunda leitura, ela dizia, começava assim, 1 Tessalonicenses 5, 18 seguintes, 16, 17 seguintes: estais sempre alegres, rezai sem cessar, dai graças a Deus em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Deus é fiel, Ele mesmo realizará isso. Quem vai realizar este triunfo e abrir o mar impetuoso destes tempos, para que a igreja e os humildes, os pobres, os simples possam passar, é o Senhor, e Ele fará isso através do coração imaculado de sua mãe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.